Olá, você que está aqui nos acompanhando todas as quartas-feiras neste estudo bíblico e diante deste estudo também aplicarmos na nossa vida de oração. Os nossos encontros de quarta-feira, eles têm dois pontos principais. O primeiro é esse estudo da palavra, é um momento de reflexão sobre a palavra do Senhor e o segundo momento é um momento de oração, de intercessão. Algumas vezes, nessa compreensão da palavra de Deus, nós vamos aplicando o que nós aprendemos, o que nós compreendemos na nossa vida diária, no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos e também na nossa vida de oração. E hoje eu quero te convidar nessa leitura bíblica a perceber aqui o que o texto está nos ensinando. É um milagre do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5. E é importante eu deixar claro para vocês que Mateus, ele quer mostrar, né, na escrita dele, existe uma preocupação, ele dá uma importância em que o Senhor Jesus Cristo seja revelado, né, seja apresentado para os judeus como Messias, aquele Messias prometido. E ele tem toda esta preocupação nos relatos. Este é um momento do segundo milagre que ele vai relatar dentre 10 milagres que ele vai mostrar aqui em Mateus. E ele tem todo o cuidado de apontar algumas evidências de que Jesus é o Messias, porque o povo judeu ainda tinha muitas dúvidas, né? Entenda, esse escrito foi bem depois da crucificação do Senhor Jesus Cristo, mas ele está querendo mostrar que Jesus Cristo era o Messias, e este milagre especificamente nos ensina muito. Por isso, aprender com os evangelhos, aprender olhando através do Senhor Jesus Cristo, vai nos ensinar muito na nossa vida diária, a minha vida, a tua vida cristã, e também vai nos ensinar nesta nossa prática de oração, detalhes que são importantes, né? Eu sei que as pessoas, cada um ora do seu jeito, mas tem detalhes que são muito importantes nas nossas orações e que eu acredito que vai te ensinar hoje também. Eu queria compartilhar para você este momento. Então abra aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, nós vamos ler até o verso 13, e eu espero aqui então poder ajudá-lo nesta compreensão. Vamos lá? E o texto diz o seguinte: entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sobre o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. E ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. E eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. E na mesma hora o seu servo foi curado. Então, Mateus, ele vai mostrando alguns pontos tão importantes para nós. Lembre-se que eu estou falando que ele vai relacionar 10 milagres. Esse é o segundo que ele começa a relatar aqui. E nesse momento nós temos um homem que se achega a ele.
Só que Jesus Cristo, né, na sua rotina, mesmo diante dos milagres que ele fazia, mesmo diante de tantas curas, da sua palavra maravilhosa que edificava muitas pessoas, ainda tem muitas pessoas que não estão crendo, ainda tem muitas pessoas que estão duvidando, tem muitas pessoas que vão até ele só para ver se vai realmente ter mais um milagre, só para ver se ele realmente vai fazer alguma coisa, se não é uma feitiçaria, se não é um engano, se ele não está querendo enganar o povo. Então há também muita dúvida de quem é Jesus Cristo e se tudo isso que Jesus Cristo está fazendo é verdade. É com esse tipo de gente que Jesus Cristo está lidando no dia a dia. E neste momento, então, chega um centurião romano, né? Alguém que não tem na sua família, que não tem na sua cultura nenhum relacionamento espiritual com a religião de Israel. Mas é justamente este homem que vai nos ensinar algo que eu gostaria de compartilhar com você, porque quando ele chega a Jesus Cristo, ele fala assim, Senhor. Então ele naquele momento, ele chama de Senhor, e às vezes nós falamos isso, né, Senhor, né? Por que nós usamos essa palavra Senhor, né? Porque nós estamos acostumados, mas o centurião chama Jesus Cristo de Senhor porque ele reconhece a autoridade de Jesus Cristo. Ele reconhece que o Senhor Jesus Cristo ele está acima dele. Ele reconhece também esse poder que o Senhor Jesus Cristo tem. E isto é importante nas nossas vidas de oração. Isso é importante quando nós vamos falar com o Senhor. Então, por que nós o chamamos de Senhor? Porque nós estamos acostumados ou porque de fato nós, assim como o centurião, reconhece a autoridade de Jesus, reconhece o poder do Senhor Jesus Cristo, reconhece que Ele está bem acima de nós. E aí então nós usamos essa palavra Senhor. Entende? Que falar Senhor para o nosso Deus, para o nosso Senhor Jesus Cristo, tem que ser um reconhecimento da sua autoridade. E ele se depara com isso e ele vai demonstrando que é exatamente assim que ele pensa, porque ele vai falando assim, Jesus disse assim, eu vou curá-lo. Né? Ele fala assim, olha, tem uma pessoa que está sofrendo muito e eu gostaria muito que essa pessoa ficasse boa, né? Ele é um empregado meu. E aí então o Senhor Jesus disse, eu irei, né? O Senhor estava dizendo, olha, eu vou até ele. E ele disse assim, não é preciso, Senhor. Ele faz, novamente ele chama Senhor, não mereço. Eu não sou digno, olha, entende? Esta postura do centurião tem que nos ensinar muito a respeito da nossa fé, da forma como a gente se dirige ao Senhor, porque enquanto o povo de Israel, enquanto a liderança de Israel está duvidando do Senhor Jesus Cristo, nós temos um homem romano que está simplesmente ali dizendo, Senhor, eu reconheço a sua autoridade e eu reconheço que eu não sou digno. Então se o Senhor falar, né, se o Senhor ordenar, vai acontecer. Olha a certeza que ele tem. Então isso é maravilhoso e deve nos ensinar, deve te ensinar, porque essa deve ser a nossa postura diante do Senhor Jesus Cristo, né? Faz do jeito como o Senhor quiser, da forma como o Senhor disser está bom, porque eu não sou digno, mas eu estou vindo aqui ao Senhor pedir, exatamente reconhecendo que eu não sou digno, reconhecendo que eu estou abaixo do Senhor, reconhecendo que aquilo que o Senhor disser está bom. E ele vai dizendo, olha, eu digo a um, faz isso. Ele sabia o que era autoridade e é por isso que então ele se dirige ao Senhor Jesus Cristo como Senhor. Ele sabia o que é autoridade.
E nós precisamos também perceber isso, nós precisamos reconhecer a autoridade do nosso Senhor Jesus Cristo e também a nossa limitação, né? O quanto nós somos indignos e quando nós olharmos aquilo que o Senhor vai fazer de bom para nós, o nosso coração estará cheio de gratidão e não simplesmente achar que a nossa oração foi poderosa e foi por isso que o Senhor fez. E ele vai nos ensinando isso. E quando ele termina de falar, o Senhor Jesus Cristo reconhece nele algo que também é importante para nós na nossa vida de oração. O Senhor Jesus Cristo vai dizer assim: ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Isso é bastante significativo, porque o que ele está querendo dizer é o seguinte: primeiro ele está falando da fé deste homem, o quanto a fé deste homem é importante, o quanto a fé deste homem se revela ali em meio à incredulidade. Daqueles que não se espera é de onde vem, é disso que o Senhor Jesus Cristo está falando, porque ele faz uma comparação com a fé deste homem e o povo de Israel, um povo religioso, da qual todos esperam que viesse fé, que viesse uma prática de fé, que viesse uma vida de fé, que viesse a esperança através da fé. Mas em Israel não se encontra uma fé igual um romano, que não tem nenhuma ligação espiritual, que não tem essa aliança, que não tem essa prática, que não aprendeu desde quando era pequeno. E isto é significativo, né? De que forma nós estamos desenvolvendo a nossa fé? Como aqueles que estão ansiando, como aqueles que estão pensando, que estão avaliando e então se entrega nesse momento de fé, ou então como os religiosos, que são bastante incrédulos, que são bastante duvidosos, né? Então nós precisamos pensar nisso, porque por muitas vezes nós vamos até o Senhor e ficamos pensando: será mesmo? Será que ele vai me ouvir? Será que ele vai me curar? Será que ele vai fazer? Então a gente vai colocando muitos empecilhos, como se tudo que o Senhor fosse fazer, ou é porque a gente está muito certinho, ou é porque a gente está orando direitinho, ou então porque ele viu que a nossa prática cristã era simplesmente perfeita. E não é disso que nós estamos falando, e o centurião então vai nos mostrar que não é uma prática, né, diária de religiosidade, mas é da fé, e uma fé que ele não encontrou no meio onde se esperava a fé, porque é isso que ele está falando. Ele disse assim: eu não encontrei ninguém em Israel com tamanha fé. Que eu e você sejamos encontrados com fé, com esperança no Senhor Jesus Cristo. E vamos dizer que você se depare: nossa, então eu estou péssimo, porque às vezes eu duvido, às vezes eu tenho medo, às vezes eu estou inseguro. Então ore por isso. Então peça para o Senhor te mostrar. É neste lugar que você tem que ser trabalhado, então é por aí que você tem que orar, é por aí que você tem que pedir, é desse jeito que você tem que se mostrar ao Senhor. Porque como é que o Senhor vai trabalhar com alguém que tem uma convicção errada a seu respeito? Não é possível, não é verdade? Então, olha quantas coisas nós temos que pedir. Sim, interceder em favor do outro, sim, mas também temos que pensar que nós precisamos trabalhar na nossa vida, na nossa prática diária, na nossa vida cristã. E ele também vai mostrando, através desta palavra, que o reino do Senhor Jesus Cristo não está limitado a um local, a um povo, àqueles que aparentemente estão tudo bem. Olha o que ele vai dizer: eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Olha, eu vou dar uma paradinha aqui para você compreender o que significa isso. Ele está falando de Abraão, Isaque e Jacó, que são os pais da fé, né? Ele vai começar então a falar da história de Israel. E ele está falando assim que muitos vão se sentar lá no reino dos céus. Não é aqui,
não é ali na igreja, não é no templo, não é isso. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, ou seja, aqueles que parecem, aqueles que são deste reino aqui vão ser lançados para fora, mas aqueles outros, né, que virão do Oriente, do Ocidente, esse povo que parece que não tem fé, mas que confia mais, que se submete à autoridade do Senhor Jesus Cristo, que se percebe como indigno, esse sim, esses vão se sentar. Então nós, quando nós vamos ao Senhor em oração, precisamos crer desta forma, confiar desta forma e agir desta forma que esse centurião então se chegou até o Senhor Jesus Cristo e que trouxe essa lição maravilhosa. Então, na minha prática de oração, na sua prática de oração, eu quero te convidar a refletir sobre isso. Primeiro, você quando diz Senhor, por que você diz Senhor? Você está reconhecendo a sua autoridade, o seu poder, o seu comando, a sua direção ou não? O Senhor está vendo em você fé, essa fé desse centurião que era de um outro povo, ou ele está então vendo você muito parecido com o povo de Israel, que embora lhe demonstrasse uma espiritualidade, né, de fato não sentia nada, era bastante incrédulo, né? E você reconhece então que este outro pode te ensinar a ter uma melhor vida de oração. Que o Senhor te ensine, que o Senhor também continue me ensinando, né, que nós precisamos mudar a nossa forma de ver, mudar a nossa forma de se dirigir ao Senhor e diariamente, né, fazer assim, prova disso, para nós, não para o outro, mas para nós mesmos. Fazer perguntas, se questionar, a fim de que nós possamos crescer, avançar, amadurecer e agradar ao Senhor. E aí sim, nós possamos então praticar na nossa vida diária, na nossa vida de oração, toda essa fé que o Senhor está nos mostrando aqui. Que Deus te abençoe, me abençoe, abençoe a todos nós na nossa vida diária. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?